Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu não me acostumo sem seus beijos. A música da minha vida. E não sei viver sem seus abraços. Aprendi que pouco tempo é muito se estou longe dos seus braços. Olha, aquilo tinha virado rotina. No final de semana, minha mulher se metia na casa da irmã dela e não voltava mais para nossa casa. Simplesmente esquecia que tinha marido e uma casa para cuidar. Teve uma vez que ela chegou a ir no sábado pela manhã e só foi voltar no domingo à noite. E isso porque eu ainda fui buscar, porque do contrário, era bem capaz de ter pousado lá mais aquela noite e só voltado na segunda-feira. A minha cunhada recém tinha dado à luz. E com a desculpa de que ia lá para ajudar a cuidar do neném, que aliás era seu afilhado, a Pâmela praticamente vivia mais lá do que na nossa casa. Ou se a minha cunhada ainda morasse perto, ainda vá lá. Só que a casa ficava praticamente do outro lado da cidade. Para ser sincero, eu já não estava mais aguentando aquela situação. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem, mas era todo final de semana aquilo. Meu Deus, eu trabalhava a semana inteirinha, inclusive no sábado. E não podia nem curtir um domingo ao lado da minha mulher. Uma vez ela foi no sábado à tarde, chegou a dizer inclusive que ia dormir por lá mesmo, que era para eu não ficar preocupado, e eu não falei nada, nem olhei para o lado, enquanto ela saía pela porta, de tão por conta que já estava. Só que quando ela voltou no domingo, já cansado daquela palhaçada, eu já fui falando. Escuta, Pâmela, quando que essa palhaçada vai acabar, hein? Ela me olhou como se não tivesse entendido. Ué, do que você está falando? Ah, você não sabe? Meu Deus, você casou comigo ou casou com a tua irmã? Meu Deus, você passa mais tempo lá do que aqui. Ai, que exagero também, né, Marcos? Eu só vou lá no final de semana. Mas é disso que eu estou falando, criatura. Puxa vida, será que eu vou ter que passar todo domingo sozinho nessa casa? Você casou comigo para quê, afinal? E pelo jeito não está dando nem para conversar com você hoje. Quer saber? Eu vou tomar um banho. Mas não vai tomar banho mesmo. Primeiro vão resolver essa pendenga aqui. Não quero mais saber de você metida na casa da tua irmã todo final de semana. O teu lugar é aqui. Afinal de contas, é a tua casa, né? E ela deu um sorrisinho assim meio sarcástico quando eu falei aquilo. Não acredito. Era só o que me faltava. Você vai querer me proibir agora de ir à casa da minha própria irmã? A discussão foi longe. A minha mulher, ela sempre teve o gênio forte. Falava aquilo que vinha na cabeça. Aliás, falava e fazia. Não era a primeira vez que a gente tinha aquele tipo de discussão. Até porque, como eu disse, já fazia tempo que eu andava por conta. Com aquela coisa delas se tocar para a casa da minha cunhada e ficar por lá. Meu Deus, não foi para viver daquele modo que eu a tinha levado para morar comigo. Eu só queria entender o que ela tanto fazia lá na casa daquela irmã. Meu Deus, era todo final de semana. Eu chegava em casa do serviço no sábado e podia contar que não a encontraria em casa. No começo, eu até pegava o carro e ia atrás dela. Só que depois de um tempo, acabei cansando. Até porque, é como eu falei, minha cunhada morava muito longe, praticamente do outro lado da cidade. E também porque ela não gostava que eu fizesse isso. Ficava de bico quando me via encostando o carro lá no portão da minha cunhada. Nesse dia em questão, depois de uns 15 ou 20 minutos de bate-boca, já cansado, eu acabei chutando o balde. Olha, já que é assim, Pâmela, eu estou cansado de discutir, estou cansado de te explicar, você não está a fim de entender mesmo. Você quer saber de uma coisa?
Por que você não junta a tua trouxa, então, e não vai lá morar com a tua irmã? Eu não sou palhaço de ninguém, não, viu? Ela ficou me olhando assim, bem sério. Até que depois de um tempo falou: você que sabe. Por mim, tudo bem. É bom mesmo. Porque eu não estou aguentando mais essa coisa chata. Meu Deus, você vive mais na casa da tua irmã do que aqui. Se for para ser assim, junta a tua trouxinha e vai morar com ela em definitivo, então. É claro que eu falei aquilo da boca para fora. Não estava expulsando a minha mulher de casa. Isso nem me passou pela cabeça, até porque eu não queria me separar. Aliás, o que eu queria, na verdade, era justamente o contrário. Eu queria que ela ficasse comigo. Até porque, apesar dos problemas todos que a gente tinha, principalmente esse, meu Deus, eu amava a Pamela. Era louco por ela. Só que, meu Deus, puxa vida, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida toda. Mulher passava o final de semana inteirinho na casa da irmã e esquecia que tinha um marido em casa, uma casa para cuidar. Eu sentia tanta falta dela, especialmente no domingo, quando eu tinha a única folga da semana. E, sinceramente, não entendia por que ela preferia passar o sábado e o domingo lá com a Beth. A gente não era casado no papel, tínhamos apenas juntado os trapos, como se diz. Fazia só 1 ano e meio que estávamos vivendo juntos. Eu trabalho na construção civil e a gente se conheceu quando eu peguei uma obra para fazer lá perto da casa onde ela morava. Olha, foi paixão à primeira vista, principalmente da minha parte. E até aquele momento eu acreditava que da parte dela também. Tanto que depois de 3 meses só de relacionamento, eu a levei para morar ali comigo. Só que pelo jeito, pelo andar da carruagem, o nosso casamento estava desandando. E tudo por conta daquela mania de ela sair de casa no final de semana, que era justamente no domingo, especialmente, o único dia que eu tinha para ficar com ela, e se intocar lá na casa da minha cunhada. O problema é que desabafei naquele dia da discussão e cheguei a dizer que se era para ser daquele jeito, que ela então fosse embora em definitivo, mas eu não imaginava que ela fosse levar ao pé da letra. Só que ela ficou ressentida e, no fim, acabou realmente fazendo a mala e indo embora lá para a casa da irmã. Na segunda-feira, quando eu cheguei do trabalho, cadê a minha mulher? A casa estava vazia. Eu fiquei com o coração na mão, sem entender nada, porque, repito, não esperava que ela fosse levar a ferro e fogo. Até porque devia entender que eu também estava passando por uma situação difícil. Naturalmente que a primeira coisa que me ocorreu foi ligar lá para minha cunhada. E como eu já estava esperando, minha mulher realmente estava lá. A Beth, inclusive, ainda me deu uma dura. Você andou brigando com ela de novo, né, Marcos? Eu brigando? Imagine, claro que não. Ela falou que você botou ela para fora de casa, como que não brigou? Ai, Beth, imagina, é claro que não mandei. Eu só falei que não estava gostando. Essa coisa aí de ela viver intocada na tua casa todo final de semana. Aliás, me diga você que é irmã dela, eu estou errado? Meu Deus, o lugar dela é aqui em casa, do lado do marido. Tem graça agora? Minha cunhada não concordou e nem discordou. Não falou nada. Só disse que não adiantaria nada eu ir buscá-la naquele dia, porque sua irmã, com toda certeza, não iria voltar para casa comigo. Estava muito magoada. E ainda me aconselhou. Olha, se eu fosse você, eu esperava uns dias. Deixa a poeira baixar.
Depois você conversa com ela, porque se vier conversar agora, não vai ter entendimento, viu? Eu conheço a minha irmã. Olha, eu fiquei desesperado com aquela situação. Deus do céu, desabafei, e estourei, e cheguei a dizer até que ela fosse embora de casa, porque estava sentindo a sua falta. Meu Deus, será que um homem que quer a mulher do lado, no único dia que tem para ficar do lado da esposa, o único dia de folga, que era o domingo, porque até no sábado de manhã eu trabalhava, será que está errado esse homem por reclamar que em vez de ficar aquele único dia que o marido pode ali do lado dele, a mulher vai se intocar na casa de parente? Não, porque se for assim eu não entendo mais nada. Olha, fiquei desesperado. Juro que se soubesse que ela ficaria tão ofendida, não teria dito aquelas coisas para ela. De qualquer maneira, acabei seguindo o conselho da minha cunhada, até porque não existia outra alternativa. E esperei até que a poeira baixasse um pouco. Vez ou outra, eu ligava para ver como as coisas andavam. E a Beth voltava a me pedir para esperar mais um pouco. Quando vi, já fazia 3 semanas que estávamos separados. Até que um dia, já impaciente, em vez de ligar, eu peguei o carro e fui bater lá na porta da casa dela. Eu estava disposto a ter uma conversa definitiva com a Pamela. Ou a gente se acertava de uma vez, ou ia cada um para o seu lado. Daquele jeito é que não dava para continuar. E acredite quem quiser, ela não quis me receber. Simplesmente se trancou lá no quarto e não teve Cristo que a fizesse vir falar comigo na sala. Olha, parecia até coisa de menina birrenta. A Beth voltou a me aconselhar. Marcos, dá mais um tempo para ela. A Pamela está passando por um momento meio complicado. Momento meio complicado? Como assim momento complicado? É coisa de mulher, não adianta te explicar. Mas olha, vai por mim. Dá um tempinho para ela que eu tenho certeza de que logo, logo vocês vão acabar se acertando. Olha que sufoco. Mas o pior ainda estava por vir. Eu tinha ficado mesmo meio encucado com aquela expressão usada pela Beth. Ela disse que a minha mulher estava passando por um momento meio complicado. Aí, quando eu quis saber do que se tratava, ela desconversou, dizendo que era coisa de mulher, que eu não adiantava explicar, porque eu não ia entender. Como que não ia entender? É claro que, se ela explicasse, eu entenderia. A verdade é que só depois é que eu descobri por que é que a minha cunhada não abriu o jogo comigo. Olha, foi com dor no coração que eu descobri que o problema pelo qual a minha mulher estava enfrentando era um relacionamento com outro homem. O fato é que ele estava envolvido com outro. Aliás, já devia estar, inclusive, na época em que morava comigo. Agora estava tudo explicado, né? Só descobri isso num sábado em que deixei de ir trabalhar para ir lá tentar me acertar com ela. Pro meu desespero, no que dobrei a esquina, dei de cara com minha mulher, de agarramento, com outro cara diante do portão. Ela ficou branca quando me viu. Eu saí do carro já tremendo dos pés à cabeça. Mas o que é isso, Pamela? O que está acontecendo aqui, afinal? O que é esse cara? O sujeito encrespou. Meu irmão, calma. Eu é que pergunto, quem é você? Você não está vendo que a mulher está comigo? A gente começou a bater boca e só não terminou em pancadaria
porque a Beth e o marido dela saíram na porta e deram um jeito de apaziguar os ânimos. Até eles já sabiam que a Pamela andava saindo com aquele cara, até porque saíram mais em defesa dele do que de mim. Pediram que eu fosse embora e esfriar a cabeça, enquanto convidavam o sujeito para entrar. Quer dizer, se alguém estava sobrando ali, não havia dúvida, era eu. Olha, por aquela eu não esperava. Foi um golpe tão duro que eu cheguei a ficar tonto. Eu não tenho certeza, mas algo me dizia que não era por causa da irmã que ela passava todo o final de semana naquela casa. É claro que não era. Agora estava na cara. Era por causa daquele homem. Mas quem devia ser aquele desgraçado? Ela já devia estar envolvida com ele, mesmo quando estávamos juntos ainda. E para piorar, com o conhecimento e o consentimento, e até o acobertamento, eu diria, da própria irmã. Olha, eu fiquei tão por conta que jurei para mim mesmo que nunca mais iria atrás daquela mulher. Só eu sei a revolta que tomou conta de mim, só de lembrar da imagem dos dois, ali de beijinho e abraço na frente do portão, em plena luz do dia. Eu já tinha pesadelo. É bem verdade que eu a amava. Sabia que ia sofrer, mas jurei a mim mesmo que ia fazer de tudo para tirar essa mulher do pensamento. Algum tempo depois, no entanto, coisa de uns 7 meses, para minha surpresa, recebi uma ligação da Beth. Depois daquele dia, daquele escândalo, daquela cena que a gente protagonizou lá na frente da casa dela, eu nunca mais tinha conversado com ninguém. Nem com a minha ex-mulher, nem com a minha cunhada e nem com o meu cunhado. Até porque, como eu já disse, eu estava sobrando ali. Minha mulher estava me enganando com o conhecimento da irmã, ela sabia. Quer dizer, palhaço era eu. Decidi não ter contato nenhum mais com aquela gente. Nem com a minha cunhada. Até que nesse dia em questão, para minha surpresa, ela me ligou. Fiquei me perguntando, quando reconheci a sua voz, o que essa mulher quer comigo? O que essa criatura quer comigo? Pelo amor de Deus. Olha, o impossível acontece. Repito, depois daquele escândalo, nunca mais tinha conversado com ninguém daquela casa e nem daquela família. Até porque eu fiquei fulo da cara de saber que ela estava acobertando a safadeza da irmã. Aconteceu alguma coisa, Beth? O que você quer? Então, Marcos, mais ou menos. Eu queria conversar com você. Desculpa eu estar te ligando, mas é que eu ando meio preocupado com a minha irmã. Aquela lá parece que tem um parafuso frouxo na cabeça. Mas você está falando isso por quê? Sei lá, Marcos, é tão delicado de falar, mas aquele cara com quem ela está vivendo, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele anda batendo nela. Olha, eu escutei aquilo e senti uma revolta tão grande. Me passou tanta coisa pela cabeça. Primeiro, por saber que ela estava vivendo com outro. Com certeza, aquele mesmo, com quem estava atarracada na frente do portão aquele dia. E depois, por saber que o sujeito estava batendo nela. E depois, por não conseguir entender como que uma mulher prefere viver com um cafajeste desse do que viver comigo, que a cercava de carinho, de atenções. Sabe, foi uma confusão de sentimentos, revolta, por saber que ela estava com outro, por saber que o cara estava batendo nela, o vagabundo,
E por saber que, apesar disso, ela tinha escolhido o cara e não a mim. Imagine. Agora minha ex-cunhada me liga para dizer que desconfia de que o cara com quem minha ex-mulher estava vivendo andava batendo nela. Olha, fiquei muito revoltado. Tanto que pedi. Me explica isso, Beth. Então, Marcos, volta e meia, ela aparece aqui em casa com umas marcas roxas no corpo. Ela diz que não é nada, mas eu conheço a minha irmã. Eu sei que ela está mentindo para mim. Tá, mas e aí? O que você quer que eu faça? Aliás, eu não estou entendendo nem por que você me ligou. A gente já não é mais nada um do outro. Eu não estou sacando qual que é a tua, viu, Beth? Porque você não assistiu a última cena aí na frente da tua casa? Tá certo, Marcos, eu até entendo que você esteja magoado com a gente, mas é que você gostava tanto da minha irmã. Na verdade, eu só te liguei porque esses dias ela andou falando para mim de você, dos tempos em que vocês viviam juntos. Olha, se você quer saber, eu acho que ela está meio arrependida. Você ainda gosta dela? Por que você não conversa com ela? Quem sabe vocês possam se acertar ainda? Pensa. O fato é que mesmo eu dizendo que não tinha mais nada a ver com aquilo, a Beth acabou me passando o telefone e o endereço da casa onde minha ex-mulher estava vivendo com aquele cara. Ficava lá mesmo, pertinho da casa dela. Olha, confesso que eu fiquei com aquela história na cabeça. E principalmente pelo fato de saber ou haver a desconfiança de que ela estava apanhando de homem. Meu Deus, que absurdo! Eu fiquei com aquilo remoendo, pensando, apesar do tempo já passado, a grande verdade é que eu ainda não tinha conseguido tirar minha ex-mulher totalmente da cabeça. De vez em quando, eu começava a pensar nela e me dava um aperto tão grande no peito. Uma saudade, aquele nó no coração. Tudo bem que havia mágoa, e era uma mágoa muito grande. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu quisesse, eu não conseguia evitar de pensar nela. E quando começava a pensar, até chorar eu chorava. Olha, é fogo você se apaixonar. E só o fato de saber que o cara andava batendo nela, olha, me deu uma coisa tão ruim, uma revolta tão grande. Tanto que depois de alguns dias, depois de pensar muito, tomei a decisão de ir procurá-lo. Em vez de ligar, eu faltei um dia no serviço e fui lá bater naquele endereço que a Beth tinha me passado. Para minha surpresa, quem veio atender a porta não foi ela, a Pamela. Foi o tal sujeito, aquele com quem eu quase tinha brigado, naquele escândalo, lá na frente da casa da minha cunhada. Sabe, eu fiquei tão surpreso, tão espantado, porque pensei que ele estivesse trabalhando naquele horário, mas não, o cara estava lá. Deve ter me reconhecido na mesma hora, até porque olhou para minha cara e já foi falando grosso. O que você quer aqui, cara? Olha, eu podia ter dado uma desculpa qualquer e tirado o time de campo, só que em vez disso resolvi encarar. Eu queria falar com a Pamela. Ela está em casa, por favor? Não está em casa, não. E mesmo que estivesse, eu não ia deixar você falar com ela, né, meu? Ele falou aquilo e ficou me encarando, visivelmente irritado. E eu não menos irritado do que ele. Aliás, mais do que irritado, revoltado. Até que, tirando coragem, não sei de onde, eu perguntei:
Escuta, me diga uma coisa. É verdade uma história que eu andei ouvindo por aí que você anda batendo nela? Nessa hora ele me peitou. E se for, rapaz, o que você tem a ver com isso? Mulher minha, eu bato a hora que eu quiser. E tá batendo nela por quê? Será que pelo menos isso eu posso saber? Ah, você quer saber por quê? Porque tem mulher, rapaz, que só aprende na base da porrada. Se ela pensa que vai fazer comigo o que fazia contigo quando era casada com você, tá muito enganado. Eu não tenho sangue de barata não, viu? Comigo é assim, aprontou, leva porrada, meu. Olha, eu saí daquela casa mais desnorteado do que quando cheguei, sem saber o que pensar, porque pelas coisas que ele disse, pelo menos eu entendi assim, a Pamela devia estar aprontando alguma pelas costas do cara, do mesmo jeito que tinha feito comigo, quando a gente era casado. Ele não me disse isso com todas as letras, assim, de modo claro. Mas, para bom entendedor, achei até melhor nem me meter mais. Mas só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. Primeiro, porque mesmo não querendo, eu ainda gostava dela. Não basta a gente decidir tirar uma pessoa do coração para que isso aconteça no instante seguinte. Leva tempo. Quando a gente ama, gosta de verdade, leva tempo. Às vezes leva muito tempo. Isso sem contar que às vezes nem passa, por mais que o tempo corra. E depois por saber que aquele desgraçado realmente estava batendo nela. Ele mesmo admitiu. Depois eu ainda soube que a Beth chegou a chamar a polícia. Quando o cara, em mais um dos seus acessos de fúria, deu uma surra nela. Só que no fim, ela mesma, a Pamela, convenceu a irmã a retirar a queixa. Maldita hora que minha cunhada me ligou para me envolver naquele episódio que eu nem tenho palavras para definir. Eu até hoje não consigo explicar a gama de sentimentos que toma conta de mim, porque é uma mistura tão grande. Raiva, revolta, decepção, ódio, raiva de mim mesmo, por ter deixado essa pessoa invadir tanto a minha cabeça e o meu coração, que por mais que eu saiba que ela não vale nada, eu não consigo esquecer. Maldita hora que me envolvi com ela, isso sim. Por que a Beth tinha que me ligar? Justamente quando eu já estava conseguindo tirar a mulher do pensamento. Aí vem a minha ex-cunhada e me procura para me falar da irmã. Eu, inclusive, cheguei a conversar com a Pamela por telefone. Ela desmentiu que andava apanhando. Mas deu para notar pelo tom da sua voz que ela não estava sendo sincera. Nesse dia, eu cheguei a abrir meu coração, disse com todas as letras, esquecendo toda a dignidade que eu tinha, que se ela quisesse, eu voltaria com ela. A gente voltaria a viver como marido e mulher. Eu a receberia de braços abertos. Até isso eu fiz. Só que nem assim ela aceitou. Mentiu para mim. Eu estou bem com o Ronaldo, Marcos. Eu não sei o que foi que a minha irmã andou te falando, mas eu estou muito bem com o Ronaldo. A gente se gosta muito. Estamos pensando até em ter um filho. Ah, meu Deus, como é doído para um homem escutar esse tipo de coisa da boca da mulher que ele ama.
que está pensando em ter um filho com outro. Um cara que eu sei, por mais que ela negue, eu sei. Um cara que bate nela. Um cara que a espanca. Que chegou a admitir na minha cara que batia mesmo. Olha, maldita hora que aquela minha ex-cunhada me procurou para falar dessa mulher, justamente quando eu pensava que estava me curando, tirando a imagem dessa ingrata da cabeça. Ainda lembrava dela, e muito, mas aos pouquinhos eu percebi que estava amenizando aquela dor, estava devagarinho. Aí desmorou tudo outra vez. Vou lá falar com o desgraçado, que confirma na minha cara que andava batendo nela sim. E mais. Ainda me desafiou para a briga. Que é, rapaz? Tô batendo sim. Qual é o problema? É minha mulher? Eu não consigo entender como que uma pessoa pode aceitar passivamente apanhar. E apanhar sendo que, do meu lado, era tratada como uma princesa. Eu fazia de tudo por ela. O único motivo das nossas brigas era porque eu a queria perto de mim. Mas nem no domingo, quando eu estava de folga, meu único dia de folga, ela ficava comigo. Ia lá se tocar na casa da irmã. Se bem que hoje eu sei que se ela ia para lá, não era por causa da irmã, não. Era por causa daquele brutamontes. Aquele que vive surrando. Uma mulher que eu tratava como rainha. Como pode, meu Deus? Não dá para entender. Pelo jeito, deve amar muito aquele traste. É a única explicação que eu encontro. E só de saber disso, eu me sinto tão triste, dá tanta vontade de chorar. Porque eu aproveito que estou falando pela boca de outra pessoa para confessar o que, olhando cara a cara de qualquer homem ou mulher, eu não teria coragem de confessar. Eu amo essa mulher demais. Eu sofro demais por ela. Eu choro todas as noites por ela. Se ela viesse me procurar, eu a perdoaria por tudo e aceitaria de braços abertos aqui na minha casa, porque me dói admitir, mas eu sem essa mulher não sou nada. Ela é tudo para mim. Mesmo assim, ela prefere continuar ao lado daquele traste. Meu Deus, que droga de vida essa minha. Fui gostar de quem não gosta de mim. Fui amar uma mulher que só aprontava pelas minhas costas. Isso só depois eu fui saber. Que droga de vida essa minha, meu Deus. Fui me dedicar de corpo e alma a uma pessoa que prefere levar bofetada de outro homem do que ganhar os meus carinhos. Que droga de vida essa minha, meu Deus. Se é que dá para chamar essa droga de vida.